Curve a sua cabeça, peça para que o Espírito Santo de Deus, Ele continue ministrando ao nosso coração. Que a palavra do Senhor, ela venha suprir todas as nossas necessidades. E ela venha nos direcionar. Que o Senhor fale a cada um de nós nesta noite. É o que pedimos e agradecemos ao Senhor. Abra a tua Bíblia no livro de Apocalipse, último livro da Bíblia, capítulo de número 3. Quinta carta à igreja em Sardes. Diz assim a palavra do Senhor: e ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante, confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, dos que tens recebido e ouvido, e guarda-o, arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai, e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Podeis tomar assento. E o anjo da igreja que está em Sardes escreve isto: o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, conheça as tuas obras. O próprio Senhor Jesus Cristo, representado aqui, ele envia esta carta ao anjo da igreja, ao pastor da igreja. E ele diz: olha, conheça as tuas obras, que tem nome de que vives e está morto. Ser vigilante e confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Quando ouço as pessoas afirmarem: eu não preciso de pastor, ou não preciso de igreja, fico preocupado, pois se Jesus procurou o anjo da igreja para trazer-lhe uma correção, Jesus se dirige ao anjo da igreja que está em Sardes, e a ele traz uma carta, e a ele traz uma correção. Olha, as tuas obras não são perfeitas. Como você está fazendo, como você está agindo, está fora da conformidade daquilo que eu espero. Então, a grande pergunta que nós temos que fazer: você está preparado para ser confrontado? Nós estamos preparados para o Senhor se chegar até nós e olhar as nossas obras, como têm sido as nossas obras, como estamos trabalhando, como estamos fazendo a obra do Senhor? Você está preparado? Ou é melhor ter um anjo que cuida da sua alma? O pastor é aquele que vai trabalhar, aquele que cuida, aquele que ora, e aquele que tem responsabilidades sobre a sua vida, sobre os ensinamentos que ele traz, sobre aquilo que ele está ensinando. Hebreus capítulo 13, versículo 17 diz assim: obedecei os vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria, e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Rogo-vos com instância que assim o façais, para que eu mais depressa vos seja restituído.
O apóstolo está dizendo: olha, obedecei os vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isto não vos seria útil. Então, apóstolo Paulo agora, apóstolo, escreve dizendo: olha, ame o seu pastor, obedeça os seus pastores, olhe aquilo que eles estão ensinando. E o Senhor traz então ao anjo da igreja, porque o anjo da igreja é o responsável pelo ensinamento que está sendo dado, por aquilo que está sendo passado. Então, ao anjo da igreja, o que Jesus vinha cobrar? Jesus vinha cobrar o anjo da igreja, o pastor da igreja. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve isto, e diz que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas estás morto. Então, havia uma cobrança ali. No anjo da igreja está a responsabilidade do ensino e do cuidar. Jesus dá uma palavra à igreja de Sardes, que se tivesse mais exortação, seria menos cobrado. Se houvesse mais ensinamento, a igreja em si, ela seria menos cobrada. Mas como o pastor, ele não trazia ensinamento, como o anjo da igreja, ele não trazia ensinamento, a igreja estava indo por um caminho de morte. Tinha nome de vivo, mas estavam mortos. Jesus Cristo disse: sua fama é boa, porém, você está como morto. Como morre uma igreja? A grande pergunta que nós temos que nos fazer é: pode uma igreja morrer? Como morre a igreja? Quando adora o passado. As recordações são reconfortadoras, mas nem sempre estimulantes. Só devemos olhar para o passado com ações de graças, jamais com satisfação própria. Nós não podemos, nós éramos assim, nós tínhamos isso, nós fazíamos aquilo. Isso serve para a igreja e serve para a nossa vida também. No momento que você para e você diz: eu estou satisfeito, começa a sua decadência. No momento que você diz: olha, eu já estou bem, começa a sua decadência, porque nós estamos vivos e estamos sempre buscando algo maior, sempre caminhando para chegarmos à estatura do varão perfeito, olhando para Cristo. Nós não chegamos ainda à estatura do varão perfeito. Devemos olhar para o passado com ações de graça. Tudo que nós já fizemos, tudo que já passou, é agradecendo a Deus. Eu era tão feliz, graças a Deus. Mas eu tenho que continuar a buscar a alegria e a felicidade. Jamais com satisfação própria. A igreja de Sardes, ela adormeceu na sua reputação. Sabe, uma igreja que ela parou, ela tinha boa fama, ela tinha boas obras, mas ela parou na sua fama e não avançava mais. A igreja está morta quando ama mais o sucesso do que a Cristo. Quando ama mais aquilo que ela está realizando como eventos do que realmente ama a Cristo. Fomos chamados para sal e luz, e não para aquilo que a sociedade quer que nós venhamos ser. Nós não estamos para agradar a sociedade, nós estamos para agradar o Senhor. Nós estamos para agradar aquele que nos chamou. Sardes não era a igreja que transformava pessoas. Ela parou de transformar pessoas. Ela se tornou a igreja conformada. Nós estamos bem. Olha, já está tranquilo. Eu estou bem, eu já consegui uma prosperidade, então eu estou tranquilo. Olha que bênção que está a minha vida. Então ela não era mais uma igreja transformadora, e ela se transformou numa igreja conformada com a situação. O grande problema que nós estamos vivendo hoje é estar em conformidade com o mundo. Estarmos
tendo a forma do mundo. Era a igreja tolerante. Jesus chama a igreja para fechar a porta da morte. Veja que diz: ser vigilante e confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Ser vigilante. Olha, e confirma, porque muitos que estão no vosso meio estão caminhando para a morte. Era isso que Jesus estava falando. Então está chamando a igreja para fechar a porta da morte. Se vocês continuarem, mais pessoas vão esfriar, mais pessoas vão morrer no meio de vós. Tem nome de vivo, mas estão mortos. E se nós nos acomodarmos, se formos a igreja conformada com o pecado, dia a dia nós vamos vendo famílias morrendo, sem fé, sem alegria, sem esperança, desistindo da palavra, não tolerando mais a palavra de Deus, mas sendo tolerante com o mundo. Então Jesus chama a igreja para fechar a porta da morte. Olha, seja vigilante, feche essa porta onde as pessoas estão morrendo. Sardes estava longe de ser uma igreja que era uma fonte de vida. Não havia ali uma fonte de vida, nada ali jorrava, não havia salvação, não havia transformação. O sinal que a igreja é viva é se os seus membros estão levando aos outros Cristo. Se ao caminhar pelo dia a dia, se a nossa vida cotidiana mostra Cristo. Não é se nós somos religiosos, se nós vamos à igreja todo domingo, se nós frequentamos o culto da quarta, se eu sou dizimista, se eu participo da Santa Ceia. Não, é se a minha vida, ela está falando de Cristo. Se as pessoas ao olharem para mim, elas veem Cristo. Se eu sou uma testemunha viva de Cristo, e não apenas um religioso. Então, o sinal que a igreja é viva é se os seus membros, eles estão levando aos outros Cristo. Se na sua família, se na sua casa, se todos olham para você e estão vendo Cristo. O apóstolo Paulo, ele diz: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E nós temos que alcançar isto. As pessoas olharem para nós e ver Cristo em nós. Então seremos uma igreja atuante, uma igreja viva, se as pessoas começarem a te perguntar: que igreja você vai? Você mudou, você se transformou, você é uma pessoa mais calma, você é uma pessoa mais confiante. Onde você está indo? Quando nós alcançamos isso, nós não somos uma igreja morta, somos uma igreja viva. Cristo habita em nós. Mas se nós estivermos apenas nos conformados com tudo que está acontecendo, não conseguimos transformar a vida de ninguém, ou nem a nossa própria. Nós estamos vivendo isto que a igreja de Sardes estava vivendo. Tinha nome de vivo, mas estava morto. E o sinal é exatamente isto. E Jesus então chega para eles e diz: sê vigilante e consolida o resto que está para morrer. Há um ponto fraco que nós temos que fechar. Onde o inimigo está entrando, onde o inimigo ele vem roubando a nossa fé, a nossa alegria, onde o inimigo conseguiu entrar e minar as nossas forças. O ponto fraco. A história de Sardes era acreditar que era forte. Muitas vezes nós somos enganados por nós mesmos, pelo nosso próprio sentimento. Por isso as pessoas dizem assim: eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, eu não preciso, olha, eu mesmo me garanto. Mas Jesus, ele diz: olha, eu vos dou pastores, eu vos dou doutores, eu vos dou ensinadores. Então nós temos que entender que
nós estamos fora da palavra de Deus quando nós pensamos, não, eu mesmo cuido de mim. Eu mesmo resolvo esses problemas. Eu mesmo sei como lidar com tudo isso. Então esta igreja, ela estava caminhando para isso. Ela se acreditava que era forte. Era uma cidade intransponível. Era um lugar que tinha proteção. Nos dias de Ciro, por isso que Jesus diz assim, ser vigilante. Jesus traz a história de Sardes. A história de Sardes é muito interessante porque ela era uma cidade fortificada. Ninguém entrava e ninguém saía de Sardes. Nenhum exército conseguia entrar, porque havia um contraforte rochoso que estava ali e protegia a cidade. E Ciro agora, com seu exército, ele precisa entrar na cidade. E ela está de trás de um monte Truolo, um monte que protegia a cidade. E ninguém conseguia entrar. E dizia-se que Sardes era invencível, era intransponível. Nenhum exército e um rei, ele vai para Sardes se esconder. Porque ele estava agora sendo procurado para ser morto por Ciro. Ciro queria tomar o seu exército, queria tomar o seu reino. E ele vai se esconder em Sardes. E ali ele fica durante todo o inverno. Até que Ciro vem e se acampa ao redor da cidade. E a cidade era invencível e era intransponível. E eles ficam ali esperando como entrar naquela cidade, ou aquele rei sair, para que eles pudessem fazer dele um prisioneiro. Então desse monte se estendia um estreito contraforte, rochoso, e Ciro prometeu um prêmio para quem descobrisse como entrar em Sardes. Ele chama todo o exército e diz, olha, nós estamos aqui acampados, sitiando a cidade, e eu darei um prêmio para quem descobrir como nós podemos entrar nessa cidade. Aquele que trouxer como nós podemos entrar nessa cidade, eu darei um prêmio. E diz que havia ali um soldado, por nome Iroídes, que viu um soldado lídio descer o penhasco, a fim de apanhar o capacete. Ele estava ali nas muralhas, guardando a cidade, olhando o movimento embaixo, e confiante que ali era intransponível, ninguém poderia entrar. E o seu capacete, ele cai da montanha. E ele desce para apanhar o seu capacete. E aquele soldado estava observando e viu ele vir buscar o capacete por onde ele desceu e por onde esse soldado retornou para a cidade. Na mesma noite, ele procura Ciro, e Ciro entra com todo o exército e pegou o povo confiante e desprevenido. Por isso Jesus disse, sê vigilante. O grande problema que nós temos é que nós não estamos vigiando. Nós estamos confiantes, mas o inimigo é astuto. Ele está esperando um momento, como te vencer, como te derrubar. Como ele pode entrar na tua casa, como ele pode destruir a tua família, como ele pode destruir os teus negócios. O inimigo, ele está à espreita. A palavra do Senhor diz que ele está ao nosso derredor, e esperando o momento que ele possa nos atacar. Somos vulneráveis à derrota quando nos esquecemos dos cuidados espirituais. Jesus está falando a esta igreja, a esta cidade, uma igreja que é uma cidade, a cidade é a igreja. Sempre que nós falamos o nome de uma cidade, cidade representa uma igreja. Por isso nós temos que orar contra os principados e potestades que vêm contra a cidade. Porque quando vem contra a cidade, vem contra a igreja. A cidade representa a igreja. Por isso Jesus então diz, ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve isso e diz, o que tem 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, conheça as tuas obras, que tem nomes e que vives e estás morto. Ser vigilante.
confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Jesus está usando a história da cidade, trazendo a memória para eles, dizendo: olha, já aconteceu uma vez, e vai acontecer de novo. Se vocês não vigiarem, vai acontecer de novo. Jesus está usando a história para que eles possam trazer a memória. E ele diz: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, Jesus está dando uma exortação ao pastor daquela igreja: traga exortação para a igreja, ensina a igreja. É um tempo de vigiar, é um tempo de buscar, é um tempo de estar vigiante, é um tempo de não estar dormindo. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignos disso. Sempre tem aqueles que não se contaminaram. Seja um desses que não se contaminou, que não se deixou contaminar. No meio de uma multidão, Deus está procurando quem? Os fiéis. Quem o Senhor virá buscar? Os fiéis. Qual é o nome que Ele vai chamar? Os fiéis. Então, em meio a tantas pessoas que estão enfraquecendo, ou tantas pessoas que estão arrogantes: eu não preciso disso, eu não preciso ouvir, eu não preciso da igreja, eu não preciso de oração. Há aqueles que não dobraram seus joelhos para Baal, não dobraram seus joelhos para outros deuses. E ele diz: mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquantas são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Somos vulneráveis à derrota quando nos esquecemos dos cuidados espirituais. Quais são os cuidados espirituais que o Senhor, Ele nos deixou através dos apóstolos, através daqueles que são os pais da fé, aqueles que levaram a igreja, trouxeram até os nossos dias, com ensinamentos, com doutrinas. O que eles nos ensinaram? Abra a tua Bíblia, Atos capítulo 2, versículo de número 37 em diante, diz assim: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Qual é o primeiro ensinamento? Disse-lhe Pedro: arrependei-vos cada um de vós, e seja batizados em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Primeira atitude de um cristão é crer e ser batizado, é crer e confessar. Eu não estou sentindo de ser batizado. Você não está sentindo em seguir a Jesus. Porque aquele que conhece Jesus, aquele que tem uma intimidade com Jesus, ele tem pressa em ser batizado. Eu estou agradecendo a Deus porque crianças estão pedindo batismo. Crianças de 6 anos, 7 anos. E eu disse para minha esposa:
eu vou batizar essas crianças, porque elas são mais crentes do que a própria mãe. A mãe está dizendo, não, acho que não há tempo. E a criança está dizendo, eu quero, eu preciso, eu quero. Mas a mãe, muitas vezes, por uma religiosidade, está pensando, não, depois ele decide, depois ele pensa. E as crianças estão dizendo, eu quero batizar, eu quero, eu preciso. E temos exemplo em nossa família, de meninos que se batizaram e nunca abandonaram a fé. A minha irmã, com 6 anos, conheceu Jesus, se batizou, converteu toda a família. Mas ela era uma menina de 9 anos, de 6 anos, quando se converteu. Vinde a mim, as crianças, porque do tais é o reino dos céus. Então a primeira ordem, para que não venha uma morte espiritual na sua casa, na sua família, ou na sua vida, porque o diabo, ele não está brincando. É como foi a história de Ciro, que entrou na cidade. Era uma cidade intransponível, confiante. Não, comigo ninguém acontece. A hora que eu quiser eu faço. Faz não. Se o diabo entrar, ele rouba tudo que você tem. Ele rouba a tua fé, ele rouba a tua esperança, ele rouba o teu futuro. Basta ele ter uma oportunidade. A oportunidade para Ciro entrar na cidade foi um capacete de um soldado descuidado. Um descuido. Deixou cair o capacete. E aquele capacete não valia nada. Podia deixar ele lá no chão. Mas ele vai buscar o capacete. Muito confiante em si. Eu sei descer e eu sei subir. E o inimigo só estava olhando. Qual é o caminho para entrar nessa cidade? E quando ele vê por onde o soldado desceu e por onde ele retornou, no outro dia, não foi apenas mais um homem, foi um exército que entrou e tomou a cidade. Um pequeno descuido, que muitas vezes, por estarmos conformados com o que o mundo está nos ensinando, nós não nos apercebemos que é um tempo das famílias se prepararem. O mundo lá fora, toma o teu filho com 4, 5 anos, e já ensina para ele aquilo que eles querem ensinar. Mas nós que somos cristãos, relutamos em ensinar para os nossos filhos o que deve ser ensinado. O mundo quer pegar a criança ainda na pequena idade e já começar a fazer os ensinamentos, e muitas vezes nós nos apercebemos que estamos perdendo. Então, primeiro passo, e ouvindo eles isto, compungiram em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, homens e irmãos? Disse-lhes Pedro, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo de Deus. Ainda hoje pela manhã, eu ministrava sobre Ló, sobre o olhar de Ló. Ló vai para Sodoma, e Ló perde ali o dom de discernir. Ele não conseguia mais discernir o que era certo e o que era errado. Perder o dom de discernir é o que nós estamos perdendo. Nós não sabemos o que é certo e o que é errado. Perdeu-se o dom de discernir. Porque a promessa vos diz respeito, versículo 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. A promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos a quanto o Senhor chamar. Os que estão longe e quantos o Senhor chamar. Se você é responsável pela sua casa, o seu filho está na sua responsabilidade. O ensinamento você tem que passar a ele. E com muitas outras palavras, isso testifica e os exorta dizendo, salvai-vos dessa geração perversa.
De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. O que nos guarda? Comunhão, partir do pão e as orações. O que temos que nos guardar nesses dias? Quando Jesus diz, ser vigilante, porque você não sabe. Se você não vigiar, o inimigo ele pode entrar, e ele vem como ladrão. O ladrão ele rouba tudo que ele pode roubar. Tudo que ele acha de valor, ele vai levar. Por isso Jesus disse, ser vigilante, e temos que nos manter e perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas se faziam. Você crê nessa palavra? O Senhor traz exortação, porque Ele nos ama. Acorda aqueles que estão para morrer. Acorda aqueles que estão sendo uma presa fácil. Ensina como eles devem agir. Essa era a cobrança de Jesus para o pastor daquela igreja. Olha, eu tenho visto as tuas obras, mas eu vejo que algo está faltando. Ser vigilante confirma os restantes que ainda estão para morrer. Ainda estão para morrer. Havia um anúncio de morte naquela igreja. Se vocês continuarem assim, vocês vão morrer. Não é uma morte física, é uma morte espiritual. Por isso, há entre vós muitos fracos e doentes. Assim diz o apóstolo Paulo. A maneira como eles tinham uma comunhão com a igreja e com o corpo de Cristo, trazia sobre eles uma enfermidade, e uma fraqueza, e um sono. E o apóstolo Paulo então chama eles, olha, vamos mudar a maneira de participarmos do corpo e do sangue de Cristo. Essas coisas que vocês estão fazendo, eu não vos louvo. Era uma exortação. É evitar que havia no meio deles enfermos, fracos e pessoas que estavam prontas ou direcionadas para a morte. Jesus fala para a igreja em Sardes, olha, fala para aqueles que estão para morrer, porque da maneira como a igreja está indo, vai morrer muitas pessoas, enfraquecendo, se distanciando da doutrina, se distanciando da palavra, longe dos ensinamentos, longe da comunhão, longe do partir do pão, longe das orações. Tudo isso traz morte. Então, é uma decisão. O Senhor, Ele exorta para que a cidade, para que a igreja, ela pudesse ser liberta e ser salva. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé. Fale com o Senhor nesta noite. Não entre em conformidade com o mundo. Não vá por aquilo que a religiosidade ela trouxe. Não vá em conformidade com o que o mundo quer. Não. Vai buscar na palavra. Confirma com Deus. Pede sabedoria. Pede o dom para discernir. Sem o dom de discernir, nós somos enganados. Jesus disse, olha, haverá tempo que haverá falsos pastores, falsos ensinadores, falsos apóstolos, falsas igrejas. Era um aviso. E só conseguimos sair dessas garras malignas quando recebemos o dom do Espírito Santo de Deus e juntamente com ele, o dom para discernir o que serve e o que não serve. Aquilo que vem da parte de Deus
e aquilo que não vem da parte de Deus. E ouvindo isto, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo, em remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Peça ao Senhor: Senhor, a promessa é para mim, para os meus filhos e para todos que estão longe. Senhor, traga para o teu reino. Olhe por tua família nessa noite. Peça pelos seus filhos, peça pelos seus familiares. Senhor, a tua palavra diz que seria salvo eu e a minha casa. Senhor, desperta aqueles que estão dormindo, desperta aqueles que estão caminhando para a morte. Senhor, não permita que o inimigo, ele entre, Senhor, e contamine. Liberta, peça libertação familiar nessa noite. Peça para que o Senhor liberte a sua casa, liberte a sua esposa, liberte o marido, liberte os filhos, liberte os parentes. É uma noite que nós temos que pedir ao Senhor libertação, porque o inimigo é astuto e ele está esperando apenas uma brecha. Não abra brechas. Comunhão, oração, partir do pão. Senhor meu Pai, nesta noite, Pai, nós te pedimos, nos dê direcionamento. Fala aos nossos corações, Senhor. Senhor, nos encaminha, Senhor, para a tua palavra. Senhor, nos dê sabedoria, nos dê entendimento. Senhor, para guardarmos a nossa casa. Senhor, o Senhor disse para sermos vigilantes, porque muitos estão para ser mortos, muitos estão para morrer em uma frieza espiritual. O amor de muitos esfriará. Esta é a palavra. Senhor, não nos deixe fazer parte, Senhor, desse grupo que está esfriando, que está morrendo. Senhor, tenha misericórdia da minha casa, tenha misericórdia dos meus filhos, tenha misericórdia, Senhor, de cada um de nós, os meus irmãos, Senhor, dos meus familiares. Senhor, traga salvação, traga libertação. Senhor, que eles possam abrir os seus ouvidos e ouvir a tua palavra. Senhor, que eu seja testemunha do teu reino, que através da minha vida, Pai, o teu evangelho, ele seja pregado. Senhor, pelas minhas atitudes, pela minha maneira de ser, pela minha maneira de orar, pela minha maneira de bendizer. Senhor, que eu seja testemunha para o teu reino. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Quantos podem aplaudir o Senhor?